parábola do filho pródigo é a essência do ensinamento do esoterismo cristão. Jesus ensinou o seguinte, que o caminho da iluminação não é a ideia semelhante a hindu, que você vai elevando sua consciência, elevando, ampliando, até atingir a consciência cósmica. Ele diz que não é isso, que nós já temos a consciência cósmica dentro de nós. Então, esse processo não é uma ida, é uma volta. É reintegração. Exatamente, é um caminho de regeneração e reintegração. Quase tudo que ele está falando, acho que eu já escutei isso em algum lugar. Provavelmente. E quando você também não ouve, aí eu vou falar para você já um fenômeno que tem a ver com isso que você está falando. É muito comum você estar em determinadas reuniões e você ouvir alguma coisa assim e você falar, eu já ouvi isso em algum lugar. Isso tem a ver com essa parábola que eu falei agora. Mas se você puxar para a memória, muito provavelmente você não vai conseguir lembrar onde que você ouviu aquilo. Você não vai conseguir lembrar porque você nunca ouviu em lugar nenhum. Mas só que todo o conhecimento que existe, ele já está dentro dessa sua essência que a gente chama de mestre interior. Ele já sabe tudo. Essa é a parte da consciência cósmica que vive dentro da gente. Então, por isso você tem esse sentimento, fala assim, eu já conheço isso, porque você realmente conhece. É porque quando você ouve qualquer verdade fora de você, ela reverbera dentro, é como se essa parte dentro de você estivesse falando assim, no seu ouvido, né? Metaforicamente. É isso. Ele chama a atenção. É exatamente essa. Isso é a manifestação do mestre interior. Frata, não esqueci sua pergunta, eu vou responder. Não, tudo bem. Esses arquétipos, eles existem, eles dominam o que Platão chamava do reino das ideias. Em um determinado plano, tudo tem uma ideia-força, inclusive o homem. E essa ideia do homem é chamada de ideia do homem celestial. Quando que nós encarnamos? Quando nossa primeira encarnação, quando nós passamos por essa ideia. Um raio nosso, nós nunca nos separamos da divindade. Nunca. Isso nunca aconteceu. Qualquer ser que ele se separa da divindade, é impossível que ele simplesmente deixaria de existir. Então é um raio nosso, que é uma parte nossa ainda continua lá, ele passa por esse arquétipo, que é a ideia do homem, e ele vem descendo até atingir o quê? O corpo material, encarnar pela primeira vez e começar a jornada dele de retorno. Ele primeiro é uma ida. Quando chega ao ponto de evolução que ele fala assim, não, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa dentro de mim falando que o mundo não é só isso, tem mais do que isso. Não é só comer, não é só dormir, não é só beber, não é só fazer sexo, fazer filho e dormir, não, tem alguma coisa além disso. O que é esse momento específico da evolução de cada um? É um momento que na parábola do filho pródigo é dito que o filho estava vivendo entre os porcos na lama. O que é a lama? É a mistura desequilibrada de terra com água, o elemento do desejo com material. Em que ele não aguenta mais, ele fala, para mim chega, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai, os servos, que são os arcanjos, eles se alimentam melhor do que eu. Eu vou voltar e vou pedir desculpa. Aliás, essa parábola é muito simbólica, tem muito conhecimento esotérico nela, apesar de ser pequena. Então, quando ele volta, o que acontece? O pai, quando vê ele se aproxima, mas ele dá um passo em direção ao pai e o pai dá 10 passos em direção a ele. O que isso significa? Isso é uma verdade espiritual. Quando você busca a verdade também vem até você. Você faz um esforço para conhecer a verdade, quando você vê, vários leques de informações vão abrindo para você. Parece que eles vêm até você. Então, isso significa você dar um passo em direção ao pai, o pai dá 10 em direção a você. E quando ele chega, ele pede para se tornar um servo, o pai simplesmente ignora isso, abraça ele, ou seja, ele busca a divindade envolve ele, manda dar sandálias a ele, ou seja, você vai ficar acima do plano material, você vai continuar aqui, mas acima daquilo, as coisas daqui não vão te afetar mais. Dá um manto lindo para ele, que é o quê? A aura branca do iluminado. Manda dar um anel, que é o símbolo do infinito, que é o domínio sobre as leis do universo, e ele fala para o filho mais velho assim, mata um bezerro e leva o filho até a casa dele, para dentro da tenda dele, para casa. O que é o levar o filho para dentro da casa? Levar o filho para dentro da consciência cósmica. O que é o novilho que foi morto para a ceia? É o despojar do corpo físico. Mas esse despojar do corpo físico
Quer dizer só que ele não precisa mais do corpo físico. Ele pode voltar quantas vezes quiser, mas ele não precisa mais. E o filho que ficou sempre com o pai e reclama, fala assim, mas eu fiquei sempre com você e você nunca fez nada disso por mim. Por quê? Essa é a explicação daquilo que eu estava falando agora, do o que acontece com o ser humano quando ele atinge a autorrealização. Paramahansa Yogananda, que era hindu, ele também falava a mesma coisa. O ser humano, enquanto não atinge a iluminação, ele está abaixo dos arcanjos, em nível de consciência só, não na ordem do universo, por favor. Então, o nível de consciência dele está abaixo do nível de consciência dos arcanjos. Mas quando ele atinge a iluminação, ele fica num plano superior, em que o arcanjo jamais vai ter oportunidade de alcançar. Então, é isso que esse filho que nunca se separou dele, são as ordens dos arcanjos superiores que nunca se separam. Então, isso aí não é explicação pro arcanjo, simbolicamente. É uma explicação para nós sabermos. Eu falo, não, mas esse meu filho estava perdido. Ele pagou o preço para ir pelo mundo e voltou. Então, por isso eu enchi ele de glória. É bem a história do universo, da queda, né? Bem ali. Exatamente. É a história total dela. Só que a história que Jesus passou nessa parábola do filho pródigo, ela simplifica e ela tem determinados elementos que são mais profundos e são menos herméticos. É mais fácil você compreender a essência. Você não se perde na fórmula que acontece normalmente na Cabala, que é muito complexa.